Imagina um jantar em família perfeito. Uma comida quente na mesa, com uma conversa agradável. E sua irmãzinha escalando o teto como se fosse uma aranha possuída, enquanto seus pais tentam se despedaçar no meio da sala. Para a maioria, isso seria um pesadelo apocalíptico. Para Lin Chin-un, é apenas uma terça comum. Mas para entender como nosso querido protagonista alcançou esse nível invejável de paz de espírito, precisamos voltar um pouco no tempo. Mais precisamente para o dia em que a lua gigantesca vermelha e completamente bizarra decidiu se instalar no céu, espalhando uma doença simpática chamada contaminação da alma. Desde então, a humanidade vive isolada atrás de muros gigantescos. As pessoas se odeiam, desconfiam de tudo e a simpatia humana foi para o ralo. Mas Lin Chin-un, ele é um otimista, enquanto caminha pelas ruas escuras, desviando de poços de água suja e ignorando o caos, ele pensa com um peito cheio de orgulho. Por sorte, nessa cidade isolada, eu tenho uma luz chamada família. Ao chegar diante de um prédio residencial caindo aos pedaços, Lin Chin-un olha para o quarto andar. Uma única janela brilha com um tom alaranjado e acolhedor. Ele respira fundo, gira a chave do apartamento 401 e entra. Lá dentro, o clima doméstico é no mínimo peculiar. Na cozinha, alguém corta a carne com uma violência desnecessária. Na sala, a irmã de Lin Chin-un assiste TV. Ela tem cabelos brancos, dentes afiados como os de um tubarão, o corpo coberto de faixas cirúrgicas e garras bem afiadas. Uma criança adorável. Enquanto isso, a mãe está no telefone, resolvendo um debate intelectual de altíssimo nível com a sua vizinha. Irmã Zhang, na verdade tudo o que aconteceu ontem foi culpa minha. Por favor, não fique brava. A mãe sorri falsamente, enrolando o fio do telefone nos dedos. Isso mesmo, o design do meu casaco cinza de fato é um pouco ultrapassado. Mas isso não te dá o direito de falar que ele é feio, certo? Não me leva a mal. Eu só queria que você pedisse desculpas. Não precisa ser tão grosseira. Lin Chin-un então interrompe a conversa. Eu cheguei. A irmãzinha dá um pulo do sofá com os olhos vermelhos brilhando de alegria. Irmãozão, você voltou? Trouxe aquele ursinho de pelúcia que você queria tanto. Ah, obrigada, irmãozão. Eu adorei. Ela abraça o brinquedo com tanto carinho que suas garras rasgam o tecido instantaneamente, revelando o enchimento. Essa criança é uma fofura, não é? A mãe desliga o telefone com expressão de quem tem negócios urgentes a tratar. Lin Chin, você chegou bem na hora. Fica de olho e brinca um pouco com a sua irmã. A mãe precisa resolver umas coisas rápidas. Mãe, está com pressa? Não vai jantar com a gente? Não é nada demais, é apenas um pequeno desentendimento com a nossa vizinha, a irmã Zhang. Eu volto logo. E com uma naturalidade de quem vai buscar um copo de água, a mãe pega uma tesoura de costura gigantesca e sai pela porta. Lin Chin-un apenas suspira. Os vizinhos são difíceis, afinal. O jovem, que trabalha meio período e tenta manter a sanidade. Ele começa a arrumar a mesa de jantar, enquanto a irmãzinha volta a assistir a TV que só estava exibindo estática. E ele reflete um pouco sobre a sua sorte. Neste momento eu estou aproveitando um normal e saudável jantar em família, mesmo que minha família seja um pouco estranha. Um pouco estranha? Uma mão colossal esmaga uma garrafa de vidro contra a mesa. Das sombras da cozinha surge o pai. Ele não parece estar em um bom dia. Escórias. Lá fora, as sirenes da polícia começam a tocar, ecoando sob a luz de sangue. O barulho irrita ainda mais o gigante sensível. Quanto barulho! A irmãzinha, tremendo de medo atrás de Lin Chin-un, puxa a manga de sua camisa. Irmãozão, está tudo bem, irmãzinha. Antes que ele termine a frase, a porta do apartamento se abre e a mãe entra. E para surpresa de absolutamente ninguém, ela está completamente encharcada de sangue fresco, da cabeça aos pés. Lin Chin-un olha para ela e pensa: mais sangue? A mãe ignora o fato de parecer ter saído de um filme de terror e foca sua fúria no marido escandaloso. Pare de gritar tão alto. Consigo ouvir do corredor. Fica falando merda o dia inteiro. Tenha cuidado para não assustar as crianças. O pai rebate, virando-se para ela com o punho cerrado. Você também, sua vadia maldita. Ah, fale o quanto quiser. Do seu ponto de vista, todos merecem morrer, menos você. O que você disse? Porque todos são melhores que você. A mãe provoca com um sorriso único. Não é à toa que você era um total verme no colégio. Mas sabe, mesmo que todos morram, você continua sendo um lixo. O erro foi fatal. O pai perde o controle. Com um rugido bestial, ele desfere um soco brutal que arremessa a mãe contra a parede, quebrando o concreto. Vadia, você quer morrer? A mãe se levanta cuspindo sangue e rindo de forma histérica.
Muito bem, é sempre assim, com alguém incompetente de pavio curto. Você é um lixo. Como se atreve a me chamar de lixo, eu vou te matar. O corpo do pai começa a sofrer uma mutação grotesca, estraçalhando as correntes. Suas mãos se transformam em garras monstruosas, de pura sombra e fúria. Ele avança contra a mãe e o apartamento vira uma arena de destruição, com sangue, pedaços de parede voando para todos os lados. No canto da sala, a irmãzinha assiste à violência doméstica, mas em vez de chorar, o medo se transforma em uma excitação doentia. O pai vai bater na mamãe de novo. Que divertido! Tão divertido, tão divertido. Os olhos da menina brilham em vermelho que escarlate. Ela começa a despedaçar o ursinho de pelúcia com os dentes, rindo de forma demoníaca. Em segundos, ela começa a escalar as paredes com movimentos inumanos, como uma aranha gigantesca pendurada assim no lustre do teto, rindo da carnificina abaixo. E no meio desse caos absoluto, onde está nosso protagonista? Lin-Chun continua sentada à mesa calmamente. Ele junta um pouco de arroz com seus hashis e leva à boca e mastiga devagar, ignorando os pedaços de reboco que caem em seu prato. Ele mastiga, olha para o teto, olha para a parede sendo destruída e pensa: certo, esta é minha casa, um ambiente normal e confortável, mesmo que seja um pouco barulhento às vezes, em um mundo que foi totalmente contaminado pela lua vermelha, tem uma família completa. Pra mim é uma raridade, uma resiliência mental verdadeiramente admirável, ou talvez apenas pura loucura desse cara. De repente, a perspectiva muda de forma dramática. Não estamos mais dentro do apartamento acolhedor. Estamos olhando através da lente de um telescópio de alta precisão, localizado em um edifício distante. No apartamento 401, num rapaz gigante, numa mãe ensanguentada e numa irmãzinha aranha. O local está completamente abandonado e destruído, acumulando poeiras e teias de aranha há anos. Em uma base de monitoramento altamente tecnológica, agentes observam as telas com expressões tensas. O rádio do técnico chia. Ele é o único no apartamento, mas nossos sensores detectam flutuações psíquicas, como se houvesse várias pessoas se movimentando ao mesmo tempo. Uma mulher de cabelos curtos e jaqueta vermelha suspira pesadamente. Nesse caso, isso não vai funcionar. O poder específico do espécimen Observação 13 apareceu. O técnico alerta. Nas sombras da sala, um homem misterioso apoiando em uma bengala luxuosa manifesta-se com a voz fria. Ele tem um potencial para ser recrutado. Quão grande é a ameaça em potencial? E, primeiramente, do que ele é capaz de fazer? A recrutadora acende um cigarro tentando acalmar os nervos. Ainda não está claro. Ele não é como os outros mutantes com poderes psíquicos, mas demonstra um extremo potencial. Mesmo nos estágios iniciais, ele parece normal. Trabalha todos os dias, lida com a rotina sem problemas, mas sofre de distúrbios mentais severos e frequentes. O homem misterioso sorri nas sombras. Para mim, isso soa como um imenso potencial. Uma mistura perfeita. Você já teve coragem de enviar uma equipe para entrar nos sonhos dele e fazer uma avaliação direta? Já. Mas, depois que mandamos nossos melhores agentes para o mundo dos sonhos dele, eles nunca mais voltaram. Enquanto os cientistas e os figurões do governo perdem o sono tentando decifrar o enigma psíquico que o nosso protagonista é, ele decide ir trabalhar no dia seguinte. Exatamente. Porque aparentemente, nenhum apocalipse da lua vermelha e nenhuma esquizofrenia de nível apocalíptico são desculpas aceitáveis para faltar ao serviço e não perder o salário no final do mês. A rotina do escritor segue a todo vapor. E sim, ele é um escritor. O esporte nacional da fofoca corporativa corre solto. Os funcionários comentam com aquela simpatia típica de quem odeia as segundas-feiras. Um diz que o chefe é bonzinho demais por dar um emprego a um qualquer. O outro reclama que já tem trabalho demais para ficar ensinando o novato. E um terceiro tenta fingir empatia. Lembrando que apesar do rapaz ser meio desajeitado, eles não deveriam ser tão cruéis. No centro desse ninho de cobras burocráticas, encontramos o próprio Lu Yunshen. Ele está lá suando frio, tentando entender uma planilha que parece estar escrita em grego antigo. Ele se curva, pedindo desculpas ao colega ao lado por ser um peso morto temporário. O mentor, com a aparência de um santo que já aceitou o próprio destino trágico, diz para ele relaxar, afinal, todo começo é difícil. E ele está ali para ajudar, mas a paz corporativa dura pouco. O mensageiro de óculos surge do além, intimando Luixin a comparecer à sala do diretor imediatamente. Ao entrar na sala da gerência, o clima de opressão é quase palpável.
O diretor, um sujeito robusto, ostentando um bigode que grita, crise de meia-idade, fuma seu charuto calmamente enquanto desliza um envelope suspeito pela mesa. Ordem clara, a diretora sem espaço para perguntas. Lunshin deve levar aquele documento até a beira da estrada de Kim Jong, agora e sem enrolação. Lunshin pega o envelope, mas seu sensor de absurdos, que, convenhamos, é bem descalibrado, começa a apitar. Por que diabos o diretor está mandando um assistente de escritório novato fazer um trabalho de um mensageiro administrativo? Tem algo muito estranho no ar. Aí que ele nota uma presença no sofá da sala. Uma mulher de cabelos curtos, com pontas roxas, e uma aura de quem pode te matar de 3 formas diferentes. Talvez até usando um guardanapo. Ao perceber o olhar curioso do rapaz, ela apenas inclina a cabeça, lançando um olhar tão gelado que faz Lunshin recolher a sua curiosidade e gagueja uma desculpa e bate em retirada o mais rápido possível. Assim que a porta se fecha, o diretor autoritário derrete como manteiga no sol quente. Ele se curva diante da mulher, revelando que ela é a capitã do esquadrão de monitoramento. Ele implora clemência, jurando que fez exatamente o que ela pediu e que não vai abrir a boca sobre o tal projeto secreto que acabaram de discutir. A capitã, porém, prefere não trabalhar com a sorte. Ela se levanta, retira os óculos escuros e revela os olhos que brilham vermelho escarlate e hipnótico. Com uma voz mansa e mortal, ela ordena que ele esqueça sua visita e esqueça o plano, esqueça tudo. E pronto, o cérebro do diretor é formatado com sucesso para um modo padrão de ignorância. Enquanto o chefe passa por um resort de memória gratuito, Lunshin está espremido no metrô, a caminho da sua entrega. O vagão está bastante lotado. Sendo o rapaz educado que finge ser, ele cede seu assento para uma jovem grávida, ganhando pontos de bom samaritano para o dia. Mas o transporte público sempre pode ficar mais interessante. As luzes começam a piscar de forma sinistra. A estática se identifica. Pendurada de cabeça para baixo no teto do vagão, surge quem? Sim, a adorável irmãzinha de cabelos brancos abraçando o seu ursinho de pelúcia rasgado. Ela acha aquilo o máximo, rindo alto e se balançando como se o metrô fosse um parquinho de condomínio. Lunshin, num sussurro desesperado, tenta manter a compostura, implorando imediatamente para a projeção ir embora, antes que os outros passageiros chamem o hospício. A menina acha que o irmão é um tremendo estraga-prazeres. Decide dar um aviso antes de sumir. Ela avisa com um sorriso de dentes afiados que o lugar para onde ele está indo é exatamente perigoso. Só para não perder o costume de sempre estar causando caos, ela dá um beliscão dolorido no pescoço de um passageiro sonolento, que acorda xingando o vento. Menina besta. Pera. Tu tá assistindo meu vídeo escondido, não deixou um like nem ajustou essa coluna, mano. Ah, não vai ficar assim não, viu? Expansão do meu pinto. Quem não curtir e comentar, tá queimando a rosquinha. O nome da obra é esse daqui. Sem enrolação, bora pro Marruá.